Sabe aquela sensação de quando você está procurando os óculos por toda a casa, vasculhando gavetas, olhando em cada canto, e de repente descobre que eles estavam o tempo todo na sua cabeça? Pois é. A vida funciona assim com muitas coisas que a gente tanto deseja. Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de algo, mais aquilo parece fugir de você? Quanto mais você se preocupa com um problema, maior ele fica. E que às vezes, quando você simplesmente para, respira fundo e solta, as coisas começam a se resolver sozinhas. Não estou falando de mágica. Estou falando de uma verdade que grandes pensadores descobriram ao longo dos anos, e que você provavelmente já experimentou na sua própria vida, mas talvez nunca tenha parado para entender direito. Hoje vou compartilhar com você algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus desafios, seus sonhos e até mesmo o jeito como você vive o dia a dia. Vou te mostrar porque soltar não significa desistir. Significa, na verdade, abrir espaço para que as coisas boas cheguem até você. E vou fazer isso usando exemplos simples, histórias reais e explicações que qualquer pessoa pode entender e aplicar imediatamente. Então, se acomode aí, pegue um café, um chá, ou simplesmente relaxe. Porque nos próximos minutos, você vai descobrir a chave para atrair o que deseja sem tanto esforço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já plantou alguma coisa? Uma flor, um pé de tomate, qualquer coisa. Quando você planta uma semente, você a coloca na terra, rega, dá um pouquinho de sol, e depois? Você fica lá cavando todo dia para ver se ela está crescendo? Não, né? Porque se você fizer isso, vai matar a planta. Você confia no processo. Você solta. Você sabe que a natureza vai fazer o trabalho dela. A vida funciona exatamente assim. Mas a gente esquece disso. A gente fica tão preocupado, tão ansioso, tão agarrado nas coisas, que acaba impedindo que elas floresçam naturalmente. Napoleão Hill, aquele escritor famoso que escreveu Quem Pensa Enriquece lá nos anos 1930, descobriu algo interessante estudando centenas de pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que todas elas tinham algo em comum. Depois de definir o que queriam e trabalhar por isso, elas desenvolviam uma espécie de fé tranquila. Não ficavam desesperadas. Elas confiavam. E Bob Proctor, outro grande pensador que estudou o funcionamento da mente humana, sempre dizia: a luta acaba quando o controle acaba. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais as coisas parecem sair do controle. Hoje você vai entender por quê. Agora, antes que você pense que eu estou falando para você cruzar os braços e não fazer nada, deixa eu explicar uma coisa muito importante. Soltar não é desistir. Não é largar tudo e esperar que as coisas caiam do céu. Soltar é diferente. É como segurar um pássaro na mão. Se você apertar demais, você vai machucá-lo. Se você abrir a mão completamente sem cuidado, ele pode voar e nunca mais voltar. Mas se você segurar com delicadeza, deixando espaço para ele respirar, ele pode até escolher ficar com você. Essa é a diferença entre apego e desapego saudável. Quando você está apegado a algo, um resultado, uma pessoa, uma situação, você fica tenso. Você acorda de madrugada pensando nisso. Você força, empurra, tenta controlar cada detalhe. E sabe o que acontece? Você bloqueia o fluxo natural da vida. Dale Carnegie, aquele senhor que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, contava uma história interessante. Ele dizia que as pessoas mais influentes que conheceu não eram aquelas que ficavam forçando os outros a concordarem com elas. Eram aquelas que apresentavam suas ideias e depois davam espaço. Deixavam a semente germinar na mente do outro. Isso serve para tudo na vida. Deixa eu te dar alguns exemplos bem práticos, do tipo que você já viveu ou conhece alguém que viveu. Maria, uma senhora de 58 anos, ficou desempregada. No começo, ela acordava às 5 da manhã, enviava currículos freneticamente, ligava para todas as empresas, checava o celular a cada 5 minutos esperando uma resposta. Ela estava tão ansiosa, tão desesperada, que quando finalmente conseguia uma entrevista, transmitia toda essa tensão. E não dava certo. Um dia, cansada de tanto esforço sem resultado, ela decidiu mudar de estratégia. Continuou procurando, mas de forma mais tranquila. Passou a dedicar parte do dia a fazer coisas que gostava, cuidar do jardim, conversar com os netos, ler um livro. Enviava currículos, mas não ficava checando o telefone o tempo todo. Sabe o que aconteceu? 3 semanas depois,
ela recebeu 2 propostas no mesmo dia. E ela mesma disse: parecia que quando eu parei de apertar tanto, as portas começaram a se abrir. Você conhece aquela pessoa que está desesperada para arrumar um companheiro ou companheira? Que sai em todos os encontros possíveis, baixa todos os aplicativos, e parece que quanto mais procura, menos encontra. Agora pensa naquela outra pessoa que, depois de um tempo sozinha, decidiu simplesmente viver a vida dela. Começou a fazer aquele curso que sempre quis, a frequentar aquele grupo de dança, a viajar sozinha. E de repente, quando ela menos esperava, conheceu alguém especial. Por que isso acontece? Porque quando você está bem consigo mesmo, quando você não está precisando de alguém para se completar, você emite uma energia diferente. Você atrai de forma natural, não por desespero. Outro dia eu estava tentando lembrar do nome de um ator de um filme antigo. Quanto mais eu tentava forçar a memória, mais o nome fugia. Desisti, fui fazer outra coisa, e 5 minutos depois, do nada, o nome apareceu na minha cabeça. Você já passou por isso? É o cérebro funcionando melhor quando você não está pressionando. A mesma coisa acontece com problemas maiores. Às vezes você está quebrando a cabeça com uma situação complicada no trabalho, na família, com dinheiro. Você pensa, e não sai do lugar. Aí você vai tomar um banho, ou dar uma volta, e de repente a solução aparece clarinha na sua mente. Joe Dispenza, um cientista que estudou muito o funcionamento do cérebro, explica isso de um jeito bem interessante. Ele descobriu que quando você está ansioso, preocupado, desesperado, seu cérebro entra em um estado que ele chama de sobrevivência. É como se você estivesse fugindo de um leão. Nesse estado, seu cérebro só consegue pensar em problema, perigo, medo. Mas quando você relaxa, quando você solta a tensão, seu cérebro entra em um estado diferente. Um estado mais criativo, mais aberto, onde as soluções aparecem naturalmente. É nesse estado que você toma as melhores decisões, tem as melhores ideias, e até atrai as melhores oportunidades. Não é espiritualismo vago. É ciência. Quando você está tenso, você literalmente estreita sua visão. Você não enxerga as oportunidades que estão ao seu redor. É como andar pela vida com viseiras, vendo apenas o problema à sua frente. Mas quando você solta, quando você respira fundo e relaxa, é como se você tirasse as viseiras. De repente, você começa a notar coisas que sempre estiveram lá. Uma oportunidade, uma pessoa que pode ajudar, uma solução simples que você não tinha visto antes. Agora você deve estar pensando: tudo bem, eu entendi. Mas se é tão simples assim, por que é tão difícil de fazer? Ótima pergunta. E a resposta é: porque fomos ensinados o contrário a vida inteira. Desde pequenos, a gente ouve: tem que correr atrás, tem que lutar, tem que insistir até conseguir. E isso não está errado, não me entenda mal. Ação é importante. Esforço é necessário. O problema é quando a gente confunde esforço produtivo com tensão improdutiva. Deixa eu te explicar a diferença com um exemplo que todo mundo entende: nadar. Quando você está aprendendo a nadar, qual é o primeiro grande desafio? É relaxar. Porque quando você fica tenso, quando você trava o corpo de medo, você afunda. Mas quando você solta, quando você confia na água, você flutua. O esforço está em mover os braços e as pernas. Mas a tensão, o medo, o aperto, esses só atrapalham. Na vida é igual. Você pode, e deve, trabalhar, se esforçar, fazer sua parte. Mas a ansiedade, o desespero, o controle excessivo, esses só bloqueiam o que você quer atrair. Existem 3 medos principais que impedem a gente de soltar. Vou falar de cada um deles, porque quando você conhece seu inimigo, fica mais fácil vencê-lo. Medo número 1. Se eu soltar, vou perder. Esse é o mais comum. A gente acha que se não controlar tudo, se não ficar em cima, as coisas vão desmoronar. É como aquele pai ou aquela mãe que não consegue deixar o filho adulto viver a própria vida. Fica ligando 3 vezes por dia, querendo saber de tudo, tentando controlar cada decisão. E sabe o que acontece? O filho se afasta. Quanto mais você aperta, mais perde. Ou aquele patrão que não confia em ninguém e quer controlar cada detalhe do trabalho dos funcionários. No fim, ele fica sobrecarregado, estressado, e a equipe não rende porque não tem espaço para usar a criatividade. A verdade é justamente o contrário.
Quando você solta o controle excessivo, você cria espaço para as coisas crescerem. Medo número 2. Se eu não me preocupar o tempo todo, sou irresponsável. Esse é interessante. A gente confunde preocupação com responsabilidade. Você pode ser uma pessoa responsável sem viver angustiada. Pode pagar suas contas em dia sem passar a noite inteira acordado pensando nelas. Pode cuidar da sua saúde sem entrar em pânico a cada dorzinha. Bob Proctor costumava dizer: preocupação é como uma cadeira de balanço. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Ser responsável é fazer o que precisa ser feito. Preocupação é ficar remoendo o que você já fez ou o que ainda não pode fazer. São coisas completamente diferentes. Medo número 3. Se eu aceitar a situação como ela é, estou me conformando. Esse é sutil, mas muito importante. Muita gente acha que soltar significa aceitar passivamente qualquer coisa, desistir dos sonhos, se conformar com uma vida medíocre. Mas não é isso. Soltar significa aceitar o momento presente sem resistência inútil, para então poder agir de forma mais eficaz. É como estar preso em areia movediça. Se você se debater desesperadamente, afunda mais rápido. Mas se você relaxar o corpo e fazer movimentos calmos e precisos, consegue sair. Aceitar a realidade não significa gostar dela ou se conformar com ela. Significa parar de gastar energia lutando contra o que já é, para poder usar essa energia construindo o que será. Napoleão Hill observou algo curioso nas pessoas que estudou. Ele percebeu que as mais bem-sucedidas não eram necessariamente as que trabalhavam mais horas ou se esforçavam mais. Eram as que trabalhavam de forma mais inteligente. E parte dessa inteligência era saber quando agir e quando esperar, quando empurrar e quando deixar fluir. Pensa no agricultor de novo. Ele trabalha duro preparando a terra, plantando, cuidando. Mas depois que a semente está na terra, ele não fica cavando para apressar o crescimento. Ele confia no tempo certo. A gente vive numa sociedade que valoriza a pressa, a urgência, o resultado imediato. Tem que ser agora, tem que ser já. E isso cria uma ansiedade que nos impede de ver que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. Você não colhe uma manga verde e espera que ela fique doce só porque você quer. Ela precisa do tempo dela para amadurecer no pé. Seus sonhos também têm um tempo de amadurecimento. Seu trabalho é fazer a sua parte, plantar, regar, cuidar, e depois confiar no processo. Dale Carnegie conta a história de um vendedor que, quanto mais desesperado estava para fechar uma venda, menos vendia. Quando ele aprendeu a apresentar seu produto com tranquilidade, sem desespero, sem pressionar o cliente, suas vendas dispararam. Por quê? Porque as pessoas sentem quando você está desesperado. E isso afasta. Mas quando você está confiante, tranquilo, as pessoas se sentem seguras e se aproximam naturalmente. Então, como é que a gente faz isso na prática? Como soltar de verdade? Primeiro, você precisa entender que soltar começa na mente. É uma mudança de pensamento antes de ser uma mudança de atitude. Joe Dispenza explica que nossos pensamentos criam reações químicas no corpo. Quando você pensa em preocupação, seu corpo produz hormônios do estresse. Quando você pensa em confiança e paz, seu corpo produz hormônios de bem-estar. Ou seja, seus pensamentos literalmente mudam sua química interna. E essa química interna muda a forma como você age, como você se sente, e até as oportunidades que você consegue enxergar. Vou te ensinar algumas práticas simples que você pode começar a usar hoje mesmo. Não são complicadas, não exigem horas de meditação nem nada mirabolante. São coisas práticas, que funcionam para pessoas comuns, vivendo vidas comuns. A primeira técnica eu chamo de entrega consciente. É muito simples. Todo dia, de preferência de manhã ou antes de dormir, você vai separar 5 minutinhos. Pode ser sentado numa cadeira confortável, ou até deitado na cama. Você vai fechar os olhos, respirar fundo algumas vezes, e fazer o seguinte exercício mental. Pense em algo que está te preocupando. Pode ser dinheiro, saúde, um relacionamento, um problema no trabalho. Qualquer coisa. Agora imagine que você está segurando essa preocupação nas mãos, como se fosse um objeto pesado. Sinta o peso dela. Perceba como isso cansa, como isso pesa nos seus ombros. E então, mentalmente, você vai abrir as mãos e soltar. Imagine essa preocupação sendo levada pelo vento,
ou flutuando para cima como um balão de hélio. Veja ela indo embora. E enquanto ela vai, você diz para si mesmo, em voz alta ou mentalmente: eu fiz a minha parte. Agora confio que a solução virá no tempo certo. Parece simples. É porque é. Mas funciona. Não é fingir que o problema não existe. É tirar ele da sua cabeça por um tempo, para que sua mente possa descansar e encontrar soluções criativas. A segunda prática é mudar a direção dos seus e se. A gente passa o dia inteiro pensando: e se der errado? E se eu perder? E se não funcionar? Esses pensamentos criam tensão, medo, e bloqueiam suas melhores ideias. Então, toda vez que você se pegar pensando e se der errado, eu quero que você pare e se pergunte: e se der certo? Por exemplo, em vez de e se eu não conseguir esse emprego, pergunte: e se eu conseguir e for o melhor trabalho da minha vida? Em vez de e se esse tratamento não funcionar, pergunte: e se funcionar e eu recuperar minha saúde completamente? Em vez de e se meu filho tomar a decisão errada, pergunte: e se essa for a experiência que ele precisa para amadurecer? Não é otimismo cego. É abrir espaço mental para possibilidades positivas, em vez de ficar preso apenas nos cenários negativos. Napoleão Hill dizia que a mente humana atrai aquilo em que ela mais se concentra. Se você passa o dia inteiro pensando em fracasso, você treina sua mente para enxergar fracasso. Se você se permite pensar em sucesso, você treina sua mente para enxergar oportunidades. Essa aqui é especialmente útil para quem fica remoendo as coisas. A regra é simples: quando algo te preocupar, você se dá permissão para pensar nisso por 24 horas. Pode planejar, pode buscar soluções, pode tomar as atitudes necessárias. Mas depois de 24 horas, se você já fez o que estava ao seu alcance, você solta. Você confia. Você segue em frente. Se a preocupação voltar, e ela provavelmente vai voltar, porque nossa mente adora remoer, você simplesmente se lembra: já pensei nisso. Já fiz o que podia fazer. Agora é hora de confiar. É como Dale Carnegie ensinava: viva em compartimentos de 24 horas. Faça o melhor que puder hoje, e deixe o amanhã para amanhã. Isso não é irresponsabilidade. É saúde mental. É preservar sua energia para as coisas que você realmente pode controlar. Essa prática é poderosa e muita gente subestima. Todo dia, antes de dormir, pegue um caderninho simples e escreva 2 coisas. Primeiro, 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Podem ser coisas pequenas: um café gostoso, uma conversa boa, o sol que brilhou, a comida na mesa, a saúde para andar. Segundo, uma coisa que você está soltando hoje. Pode ser uma preocupação, um ressentimento, uma mágoa, uma expectativa que não se cumpriu. Escreva: hoje eu solto. E complete. Por exemplo, hoje eu solto a preocupação com a conta que vence semana que vem. Já fiz o possível, agora confio que vou encontrar uma solução. Hoje eu solto a mágoa daquela discussão com meu irmão. Perdoo e sigo em frente. Hoje eu solto a expectativa de que meu filho faça o que eu acho melhor. Confio que ele saberá cuidar de si. Pode parecer bobagem, mas quando você escreve, você tira essas coisas da sua cabeça e coloca no papel. É como se você estivesse oficialmente se livrando delas. E a gratidão? A gratidão faz algo mágico. Ela muda seu foco do que está faltando para o que você já tem. E quando você valoriza o que já tem, você cria espaço para receber mais. Essa é a mais avançada, mas também a mais libertadora. A ideia é fazer o que você precisa fazer, dar o seu melhor, mas sem se apegar ao resultado específico que você quer. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você está procurando um emprego. Você envia seu currículo para várias empresas. Em vez de ficar ansioso esperando a resposta daquela empresa dos sonhos, você simplesmente faz o seguinte: envia o currículo com capricho, se prepara para possíveis entrevistas, e então solta. Você diz para si mesmo: fiz a minha parte. Se for para ser nessa empresa, será. Se não for, algo melhor está vindo. Isso não é desinteresse. É desapego saudável. Porque quando você se apega demais a um resultado específico, tem que ser essa empresa, tem que ser dessa forma, tem que ser agora, você cria uma prisão mental. E se não der certo daquele jeito, você desmorona. Mas quando você faz o melhor e solta,
você fica aberto para possibilidades que você nem imaginava. Às vezes a porta que você achava que era certa estava fechada porque havia uma porta melhor logo ali na frente. Bob Proctor sempre dizia: estabeleça metas, trabalhe em direção a elas, mas não se queise com o caminho. O universo pode ter uma rota melhor do que a que você imaginou. Então, vamos recapitular tudo o que conversamos aqui hoje. Você aprendeu que soltar não é desistir, é confiar. É como segurar um pássaro na mão com delicadeza, ou plantar uma semente e deixar a natureza fazer seu trabalho. Vimos que quanto mais você aperta, mais as coisas fogem de você. Mas quando você relaxa, quando você solta a tensão, você abre espaço para que as soluções apareçam naturalmente. Entendemos que existem 3 grandes medos que nos impedem de soltar: o medo de perder o controle, a confusão entre preocupação e responsabilidade, e o medo de que aceitar significa se conformar. E mais importante, você aprendeu 5 práticas concretas que pode começar a usar hoje mesmo. A técnica da entrega consciente, onde você visualiza suas preocupações indo embora. O método do e se der certo, mudando a direção dos seus pensamentos. A regra das 24 horas, para não ficar remoendo eternamente. O diário de gratidão e solturas, para liberar o que te prende. E a ação sem apego ao resultado, fazendo melhor mas confiando no processo. Agora deixa eu te dizer uma coisa importante. Tudo isso que conversamos aqui não vai funcionar se você apenas assistir e esquecer. O conhecimento só tem poder quando vira prática. Quando você pega essas ideias e aplica na sua vida real, no seu dia a dia, nas suas situações concretas. E eu sei que no começo pode parecer difícil. Você vai tentar soltar e 5 minutos depois vai estar tenso de novo. Você vai praticar o desapego e de repente vai se pegar controlando tudo outra vez. Tudo bem. Isso é normal. É humano. O importante é recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Cada vez que você perceber que está apertando demais, respire fundo e solte. Cada vez que se pegar remoendo uma preocupação, lembre-se da regra das 24 horas. Cada vez que o medo vier, pergunte-se: e se der certo? Aos poucos, isso vai se tornando natural. Aos poucos, você vai perceber que está mais leve, mais tranquilo, mais presente. E as coisas que você tanto desejava começam a fluir para sua vida de formas que você nem imaginava. Joe Dispenza fala sobre isso. Quando você muda seus pensamentos de forma consistente, você muda sua química cerebral. E quando você muda sua química cerebral, você muda sua realidade. Não acontece da noite para o dia. Mas acontece. Se você persistir. Então aqui vai meu convite para você. Esta semana, escolha uma área da sua vida onde você está apertando demais. Pode ser um relacionamento, uma situação financeira, uma preocupação com saúde, um problema no trabalho. Qualquer coisa. E pratique soltar. Use uma das técnicas que ensinei aqui. Apenas uma. Para começar, faça a entrega consciente. Ou comece o diário de gratidão e solturas. Ou aplique a regra das 24 horas. Escolha a que mais fez sentido para você. E então observe. Preste atenção no que acontece. Não estou prometendo milagres instantâneos. Mas estou garantindo que você vai sentir uma leveza diferente. Uma paz que você não sentia há tempos. E quando você perceber que está funcionando, quando você sentir essa mudança, compartilhe com alguém. Conte para um amigo, para um familiar. Porque quando você ensina, você aprende ainda mais. E você pode ser o instrumento para transformar a vida de outra pessoa. Lembra daquela história dos óculos no começo do vídeo? Às vezes a gente passa a vida inteira procurando algo que já está bem pertinho da gente. Mas a gente só consegue ver quando para de procurar desesperadamente. A vida quer te dar coisas boas. Ela quer fluir na sua direção. Mas você precisa soltar a tensão, abrir as mãos, relaxar os ombros e confiar. Como dizia Bob Proctor, você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E quando você é uma pessoa mais leve, mais confiante, mais em paz, você atrai leveza, confiança e paz. Então respire fundo agora comigo. Inspire e solte. Isso mesmo. Solte a tensão dos ombros. Solte as preocupações do dia. Solte tudo que está pesado. E agora, permita-se confiar. Confiar que você está exatamente onde precisa estar.
Que tudo está se desenrolando no tempo certo. Que você é mais forte e mais capaz do que imagina. Se este vídeo fez sentido para você, se tocou o seu coração de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse, que vão te ajudar a viver uma vida mais leve, mais plena, mais feliz. E me conta aqui nos comentários, qual é aquela área da sua vida onde você vai praticar o soltar esta semana? Escreve aí, faz esse compromisso público contigo mesmo. Quando a gente declara, fica mais fácil de cumprir. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está apertando demais as coisas, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a mensagem que ela precisa ouvir hoje. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de transformação. E acredito que quando você soltar, tudo que é seu vai chegar até você no tempo perfeito. Um abraço forte, e até o próximo vídeo. Lembre-se, quando você solta, tudo chega.